Vamos até explicar essa pesquisa da ONU rapidamente para o ouvinte entender. Como é que a ONU fez, em parceria com o Rio Grande do Sul, um longo trabalho de 8 anos, não era para enquadrar nenhum policial, era para entender o funcionamento das polícias e qualificar, não era para enquadrar ninguém. Então, enviou perguntas anonimamente para policiais que atuam em 6 regiões, 6 territórios do Rio Grande do Sul, anonimamente. Voluntariamente, esses policiais responderam, civis e militares. A pergunta era, quais características são apontadas, pegar a pergunta ipsis literis, o quanto as características abaixo são compreendidas como suspeitas a ponto de gerar uma abordagem? Perguntaram aos policiais, respondam de forma anônima. 113 policiais responderam nessas áreas e, diante das respostas, a ONU fez um ranking, o que esses policiais indicaram como mais suspeito e menos suspeito dessas alternativas. No Rio Grande do Sul, Jacob. 6 territórios do Rio Grande do Sul, 6 áreas conflagradas, com maior violência. A gente tem as áreas aqui, ó. Em Alvorada, Umbu, Salomé, Viamão, bairro Santa Cecília, e aqui em Porto Alegre, Cruzeiro, Restinga, Lomba do Pinheiro e Rubem Berta. 6 áreas que são consideradas sensíveis para a segurança pública do Rio Grande do Sul. E daí as respostas em ordem, do mais suspeito para o menos suspeito, são as seguintes. Eu vou ler todas. Tá. Começando pelas características vistas como mais suspeitas por esses policiais que responderam. Ser negro, depois ter tatuagem, depois ser jovem, depois ser homem, depois estar com vestimenta suspeita, depois estar de mochila, depois carro ou moto irregular, depois estar parado em local suspeito, depois saber dos antecedentes daquela pessoa que está sendo abordada, depois ter tornozeleira eletrônica e, para fechar a lista, parecer ou estar usando drogas e parecer estar vendendo drogas. O quanto do número de presos confirmados pela justiça cabem nessa estatística aí? Nisso que aparece, vocês têm essa informação? O quanto é que volta a cometer crime, por exemplo, alguém que tem a tornozeleira eletrônica, alguém que aparenta estar drogado, alguém da pele preta, alguém que é homem. A estatística fecha com o que a justiça definiu de casos ou não? O índice de reincidência, mas daí de uma maneira geral, Potter, no Rio Grande do Sul, claro, varia muito conforme o perfil do crime, a região, mas muitas vezes pelos dados que falam em até 90%, né? Uma pessoa que é presa por algum tipo de crime, quando sai da cadeia o índice é muito alto que ela possa cometer novamente um crime. E tu falou na ordem de prevalência. Então, tipo, a tornozeleira eletrônica está mais atrás. Mais atrás do que ser outros. jovem, do Sim. que está de mochila. Vamos lá, ser homem. Tatuagem. O homem faz mais crimes que mulheres no Brasil, disparadamente. Todo mundo aqui sabe disso. O jovem comete mais crimes disparadamente. Né? Eu quero saber dos outros itens que aparecem. O que ponteia essa lista que vocês trouxeram é ser negro. Ser negro. E eu acho importante, talvez, a gente fazer uma reflexão que eu não sei se na reportagem de vocês isso tem uma certa estrutura também, se vocês perceberam isso. É difícil a gente demonizar a Brigada Militar por causa disso. Esse ponto que eu sei que não é a intenção, não tenho dúvida. Da pesquisa ou da reportagem. E eu acho que justamente, por isso que eu estou dizendo, eu não estou justificando o racismo de forma alguma, justamente por causa da estrutura racista, Potter, que a nossa sociedade se fundou, né? Uma sociedade que não entrega oportunidades à população negra, né? Uma população que depois da abolição da escravatura, inclusive, foi jogada na marginalidade. Na marginalidade, eu quero dizer, a margem, né, da sociedade mesmo. É natural que uma população que tenha sido tratada assim ao longo de séculos, com dificuldade de se qualificar, com dificuldade de buscar instrução formal, com dificuldade de se emancipar como cidadãos, inclusive, essa população, em geral, tem uma situação socioeconômica pior do que a situação dos brancos. E isso pode ser visto, muitas vezes, como uma porta de entrada para a criminalidade. Então, o que eu estou dizendo é que pouco dinheiro, nascer em um ambiente desestruturado, sem oportunidades, essa é uma realidade que muitos negros brasileiros convivem, crescem com ela, né? E isso, de alguma forma, me parece, pode justificar essa impressão dos policiais de que existem mais negros que possam ser abordados porque estariam sendo suspeitos de cometer um crime. Não sei se isso faz parte, bate com a apuração de vocês. Tem uma coisa bem interessante, que tanto o coordenador da pesquisa da ONU, que é um professor gaúcho, Eduardo Pazinato, quanto o oficial da Brigada Militar, que participou de todo esse processo de qualificação policial e participou da pesquisa, ambos, eles têm discursos divergentes, mas eles concordam em uma coisa, que não é um problema das polícias, é uma questão da sociedade brasileira. Não é um problema policial esses dados, é um problema da sociedade brasileira como um todo. Até porque o policial, ele não está dissociado da sociedade, ele está dentro, ele cresceu, ele se formou dentro dessa mesma sociedade que tem 350 anos de tortura e de escravidão contra 130 e alguma coisa de
abolição, né? A gente tem mais tempo E na uma nossa abolição história. completamente torta, uma abolição de escantear completamente, né?